frente da loja Havan, uma cópia, né, da Estátua da Liberdade, aquela deusa. A Estátua da Liberdade é a deusa da razão, dada da França, um presente para os Estados Unidos, e simbolizando o quê? Que não precisamos mais de Deus. E aí vem a maçonaria, vem outros tipos de entidades que seguem a essa linha. Você vê, irmãos, que quando veio o século XIX, essa parecia ser a resposta. Então, os meios tecnológicos pareciam que iam diminuir a fome, iam diminuir as doenças, os conflitos sociais. Mas surgiu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e a resposta não foi nada como eles planejavam. E nós vemos aqui, irmãos, abrindo agora a Bíblia. Abra sua Bíblia agora, em São Mateus 24. São Mateus 24, Jesus traz aqui para nós algumas profecias. E nós vimos isso nos jornais. Eu vou dizer agora, irmãos, que ao lermos agora essas passagens bíblicas, nós estamos lendo os jornais de hoje e até o dia de amanhã. Abra agora a sua Bíblia em São Mateus, capítulo 24. Versículo 6. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz? Vou dar mais um minutinho. Por isso eu vou bebendo. Mateus, capítulo 24, versículo 6 em diante. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não é o fim. É fácil você falar isso. É fácil você ler isso. E se você tivesse vivido num campo de concentração, em meio à guerra, no primeiro ano, Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, você ia dizer, não, é o fim. Você só vê destruição, desolamento. Você vê o fim do mundo. Jesus está dizendo para essas pessoas, não é o fim. Olha como a palavra de Deus é poderosa. E muitos cristãos estavam no campo de concentração, muitos judeus ali, estavam confiando na palavra do Senhor. E ainda continua o texto. Diz o quê? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos, o quê? Assim eles diziam, olha, vai acabar a fome, agora vamos ter produção em grande escala. Vai ter fome e vai aumentar. E agora sim está dizendo, vai aumentar. Jesus diz, a ciência confirma. E agora continua dizendo, verso 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Que dores é essa? Ah, gostei, eu ouvi falar aqui. Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele disse que a volta de Cristo seria como uma mulher que está para dar luz. Quantos aqui tiveram filhos, parto natural, normal? Quantos aqui tiveram? Olha, um grande grupo, hein, mano? Né? A gente vê que com a cesárea, né, tem evitado muito isso. Mesmo assim, há muitas mulheres que ganham dessa forma, e vocês aqui estão para constatar isso. Vai chegando o dia de dar a luz, as contrações vão o quê? Diminuindo, não é verdade? Não, vai aumentando. E quanto mais próximo, parece que ela triplica, né? Vai aumentando as dores. Mas quando chega o dia de dar a luz, a dor é tão intensa. Mas depois que vem o neném, a alegria é tão imensa. Até supera, né? Amém, irmãos? Assim seria a volta de Jesus. Se hoje as condições são difíceis, vamos dizer que está para nascer daqui um mês o filho, ou daqui a algumas semanas, imagine quando tiver pertinho dos dias mesmo. Ellen White fala que os demônios vão tomar conta. O Espírito de Deus está se retirando da terra. Os ímpios vão ficar de uma forma mais irrefreável. A sua iniquidade. A condição será socialmente, ecologicamente, todos os meios, mais difícil de viver cada dia que passa. 2014 não será o melhor ano que 2013. Não se iluda. E o que acontece? Jesus virá. Aí, irmãos, aquela dor, aquele sofrimento, aquela perseguição que a gente vai sofrer, nem se compara com a glória do Senhor. Amém. Amém. Vai ser um momento de êxtase sem igual. Agora é só que Jesus começa a explicar, e eu queria que você agora prestasse atenção. O que ele diz aqui no verso 9? Então
sereis atribulados e vos matarão. Jesus está dizendo que, ao se levantar essa situação que o mundo viverá, ele está dizendo aqui que alguns cristãos, ele está falando da última tribulação, a grande tribulação. E ele está falando aqui especificamente, estudando bem as profecias, no período do primeiro decreto dominical. Esse primeiro período, alguns cristãos vão ser mortos, vão ser atribulados, vão ser perseguidos, principalmente os que ainda estarão nas cidades. E ele continua dizendo ainda mais. O que ele diz aqui? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Hoje, irmãos, a igreja adventista do sétimo dia, dentre poucas igrejas, é tão bem reconhecida na sociedade. Hoje nós vemos, é a igreja que tem uma das maiores redes de casas publicadoras no mundo. Mais de 60 editoras. Não é qualquer organização que tem tudo isso. Hospitais diversos, escolas. A maior rede de escola particular do mundo é da igreja do sétimo dia. Nós não temos, assim, irmãos, em comparação, uma estrutura tão forte em que há elogios de imperadores, de presidentes. Fernando Henrique fez uma homenagem aos 100 anos aqui do Brasil à escola adventista. Pelé homenageando. Tantos outros homens de destaque. O homem de maior influência no país, o Pelé, elogiando a escola adventista. Nós temos prestígio, irmãos, muito grande. Mas aqui está dizendo o quê, irmãos? Quando chegar aqueles dias, sereis odiados de todas as nações. O mundo inteiro vai se levantar num movimento que irão acusar este povo que guarda os mandamentos de Deus e tem Cristo Jesus. Vão acusar e dizendo: olha, está vendo? As pragas estão caindo. A crise econômica. A nossa crise da ecologia. As destruições, vulcões, tudo isso aí é por culpa daquele povo que não quer guardar o mandamento do Senhor, o domingo. Isso vai se levantar. O ódio vai imperar. E disse aqui Jesus que isso há de acontecer, de todas as nações. Muitos adventistas não acreditam nisso. Como pode? Nós sermos odiados, vamos ser odiados. Se você estudar sobre alguns movimentos, entidades secretas, organização, você vai ver que tudo está se conduzindo para isso. Tudo. E agora vemos aqui, irmãos, Jesus continua dizendo, nesse tempo, agora olha só, ele está falando nesse mesmo período, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Essa é a parte triste da profecia, se você estudar. Ele está falando assim que os que vão se escandalizar, hoje, eu sou adventista, isso é motivo até de orgulho. Vamos chegar nesses dias. Eu não conheço esse povo não. Ixi, esse povo guarda o sábado. Eu não conheço não, olha. E aí, aqui diz que alguns vão trair. Olha, eu conheço aquela irmãzinha, ó. Ela mora na rua tal que eu frequentei a mesma igreja. Podem ir lá pegar ela. Eu sei, olha lá, eles vão se reunir numa casa. Lá da Dona Geni, ó. Conheço o endereço. Vão lá pegá-la. É aquela senhora que comanda tudo. Pegando ela, pega todos. E assim, ó. E sabe quem vai dizer isso lá? É um que frequentou lá. É um que visitou lá. Amigo deles lá. Até auxiliava, às vezes, no culto. Até dirigir junto. A gente vai se surpreender com pessoas que vão trair que a gente nem imaginaria que seria capaz de fazer isso. Até gente de sangue, que a Bíblia fala que irmão seria contra irmão. Pai contra filho. Filho contra pai. Irmão, não se surpreenda quando isso começar a acontecer. Porque em alguns lugares já está acontecendo. Os países árabes lá, muitos cristãos, até adventistas, estão negando a família da fé por causa da opressão do governo. Na China isso já acontece. Isso vai acontecer de forma mundial. Que o decreto será universal. E agora vem aqui, irmãos. Continuando essa profecia. E agora Jesus disse o quê? Ele diz o quê? Deixa eu ver no verso onde eu estava. 24. Isso, essa mesmo. Ele diz aqui que levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão o quê? Alguns? Não. Muitos vão ser enganados. Gente, você está com a Bíblia na mão.
Mas tem gente que ensina a Bíblia da forma que ele quer. Um dia um pastor comentou a experiência de um pregador que dizia: irmãos, vocês não devem ir à praia. Os irmãos ficaram achando assim: não pode ir para a praia? Sim, não pode ir para a praia. Porque lá a Bíblia diz, Apocalipse, que a besta surgirá do mar. Então, não vá à praia, porque a besta sairá de lá. Irmãos, falsas interpretações. Você acha que alguns não acreditaram? Acredita, irmão. Quanta gente agora, em 2012, vendeu casas, porque era o fim do mundo. Um povo lá dos maias, um povo